tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos ouvintes, irmãos, amigos, internautas, você que está conosco, participando deste momento especial, esse momento de Deus, programa Voz da Escola Dominical. Nós lhes saudamos com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala Pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça e misericórdia de Deus, pastor aqui do Campo Eclesiástico em São Miguel dos Campos, Alagoas, e juntos vamos estar pelos minutos que se seguem, meditando na santa palavra de Deus, ouvindo belos hinos e desejando que a bênção do Senhor seja sobre nossas vidas. Eu quero iniciar o programa de hoje com o Salmo 27, o verso 11, que diz: Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege dos que me perseguem. Nós somos dependentes do Senhor. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva ao céu. E nós precisamos cada dia desta direção, da sua orientação, não é? Pois o caminho do Senhor é o caminho direito, é o caminho certo, é o caminho que nos conduz à presença de Deus. Jesus é o caminho da salvação, mas o caminho da sã doutrina é que nos orienta, que nos fortalece, e por isso que sempre estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para lhe orientar, para que você possa seguir neste caminho glorioso. O salmista Davi, ele dizia: ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda direita, guia-me
pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Então, amados, que esta palavra de Deus possa ficar firme do seu coração. Continue conosco, compartilhe esse endereço deste portal para outras pessoas também serem abençoadas. Nós vamos estar juntos nos momentos que se seguem. Ligue para nós, escreva para nós. Está aí o zap do programa, estão aí as redes sociais, portal, pelo YouTube, está aí o Facebook. Você pode ligar para nós, o Instagram, enfim, as redes sociais. Tome parte dessa programação, sendo bênção para outras vidas também. Compartilhe. Nós estamos esperando que você ligue para nós, fale conosco, diga seu nome, de onde está falando, de onde está se comunicando com a gente. E no final do programa, ou durante o programa, estaremos saudando aqueles que sempre nos dão prazer e a honra da audiência. Deus te ajude, Deus te abençoe. Estamos assim começando mais um programa. Guia-me sempre, meu Senhor. Vamos começar cantando com a harpa cristã 141. Guia-me sempre. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, uso-me pra te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Nasce como outro velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir aqui com a nossa programação, ouvindo esses belos hinos, meditando na palavra de Deus e agradecendo a Deus por sua audiência, você que sempre está conosco, que sempre nos acompanha neste programa Voz da Escola Dominical. Temos uma preocupação, um cuidado, um zelo pela Escola Bíblica Dominical. Fomos criados nessa escola e sabemos a importância de se estudar a palavra de Deus. Portanto, se torne aluno dessa escola. Não é? Estamos iniciando um novo trimestre, uma lição maravilhosíssima, com temas fantásticos. Você só tem a ganhar em frequentar uma escola como essa. Nossa nova lição bíblica traz como tema, não é? Exatamente lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Vamos estudar sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Olha, temas maravilhosos. O mundo do apóstolo, Saulo de Tarso, perseguidor, quando ele, antes de se converter, perseguia a igreja. A conversão de Saulo de Tarso, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, é outra lição que vamos estar estudando. A vocação
para ser apóstolo, como é que Deus chamou aquele homem. Jesus Cristo crucificado, a mensagem que Paulo sempre pregou, né? O poder do Espírito Santo na vida daquele homem. O Paulo como plantador de igreja, vamos aprender como plantar igrejas, né? O discipulador de vidas, a dedicação de Paulo aos vocacionados, como ele se dedicava àqueles que tinham a vocação, o amor de Paulo pela igreja, tá certo? O zelo pela sã doutrina, a coragem do apóstolo diante de perigos de morte, não é? Como ele sempre teve coragem, e por último a gloriosa esperança de Paulo, que é a nossa gloriosa esperança, que é a gloriosa esperança da igreja. Então são 13 lições a partir desse próximo domingo que vão marcar a nossa vida nesse último trimestre de 2021. Então, seja aluno da Escola Bíblica Dominical, Deus tem uma bênção para a sua vida. No Salmo 27:4, o salmista dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha que coisa linda, né? Possa morar na casa do Senhor. Uma coisa é você visitar, outra coisa é você morar. A expressão morar aqui, habitar, tem a ver exatamente com a dedicação à casa de Deus. Você priorizar a casa de Deus, o culto a Deus. Ontem estivemos em um culto de ensino falando sobre Jacó e a sua família. Quando Jacó percebeu que a sua família estava em crise espiritual, Deus torna a falar com ele e diz: Jacó, te levanta e sobe com a tua família e vai a Betel. Vai à casa de Deus. Olha, é em Betel que Deus tem solução para os teus problemas e para os problemas da tua família. Então o salmista pede aqui: uma coisa eu pedi e a buscarei. Eu vou continuar buscando, eu vou inquirir, eu não abro mão disso, que eu possa morar na casa do Senhor. Não é? E ele diz mais: todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Na Nova Versão diz: para contemplar a bondade do Senhor. Olha, como é que a gente contempla a formosura e bondade do Senhor? Na vida de cada crente, na vida de cada um que está ali, que foi agraciado pelo Senhor, que o Senhor transformou a sua vida, que o Senhor fez milagre, fez maravilha. Quando a igreja se reúne, você começa a ver quem era fulano de tal, quem era eu, não é? O que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida do meu irmão. Aí você começa a contemplar a formosura do Senhor na vida do irmão, a bondade do Senhor, como Deus é bom, não é? Em ter misericórdia de pessoas tão ruins, tão maus. E o Senhor transforma, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Então, quando você vem à casa de Deus, você passa a contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, não é? Inquirir no seu templo. O Senhor fala poderosamente com você através da sua palavra. Então, meu querido, não deixe de estar na casa do Senhor. Venha à escola bíblica, venha ao culto, venha cultuar a Deus. Deus tem muito mais para se revelar para você. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando problemas, dificuldades. Querido, problema na vida do crente é como chuva de verão. Chuva de verão vem e passa, e a vida continua. Deus vai virar essa página, esse problema vão passar, e você vai continuar na presença de Deus. Vamos recordar com Cícero Nogueira, chuva de verão. Não parou, mas sinto a alegria renascer, e muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear,
lábios vão sorrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor a recolheu e cuidadosamente a levou. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Glória a Deus, choveu a noite inteira, disse o poeta, mas foi chuva de verão, nuvem passageira. O salmista, no Salmo 30, verso 5, ele disse, olha, porque a sua ira dura um só momento. No seu furor está a vida, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, querido, você que está me ouvindo neste momento, receba esta palavra de Deus, receba essa mensagem do céu para o seu coração. A ira de Deus dura um só momento, mas a sua benignidade, ela é eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta prova vai passar, esta luta vai passar, e o Senhor continua, e a sua misericórdia também. Então levante a cabeça, vamos em frente. Jesus é bom, Deus é fiel e o Espírito Santo está aí para lhe ajudar a você superar esse momento de prova, de crise. Não é? Nós sabemos que a vida é difícil, nós vivemos em uma batalha espiritual, além das cobranças diárias. Não é? Tudo tem que dar certo na vida do cristão, especialmente na vida do obreiro. Nada pode dar errado. Existem cobranças, né? Existem exigências, tudo que você faz tem que ter confirmação, tem que ter bênção, tem que ter prosperidade, e isso desgasta. Isso leva o obreiro muitas vezes à depressão, leva à ansiedade, mas olha, confia no Senhor, confia na benignidade de Deus, descansa na fidelidade de Deus, a prova vai passar, glória a Deus. E tu vai dar glória ao nome do Senhor. Saudações à irmã Quinô Santos, em Goiás, ela nos acompanha sempre os nossos programas. Deus abençoe, irmã Quinô. Irmã Cristiane Silva também conosco. Saudações ao diácono William de Souza Barros,
ele não perde um programa. Deus abençoe nosso irmão, sua família. Diácono Oliveira também está nos acompanhando. Deus ajude. O evangelista João Cardoso da Silva, sua família. Que Deus abençoe ricamente a vocês que sempre estão conosco. A irmã Geisa Moura, eu creio que é Geisa, né? O Geisa ou Geisa Moura, sempre conosco. Então, nossa saudação. Deus abençoe a irmã, a sua família. O irmão Adilson Vicente, ali de Maceió, ele sempre nos acompanha. Então, que Deus abençoe o nosso amado irmão. Também a irmã Manuela Silva, aqui da sede, conosco, nos acompanhando. E todos vocês, né? Eu lhe acompanho pelas orações, tá certo? Você nos acompanha pelos programas e a gente lhe acompanha pelas orações. Então, envie o seu nome, seu endereço, de onde você está falando. Para nós é um prazer saber que você está conosco neste momento. E assim, em outros programas, estaremos sempre trazendo o seu nome aqui para saudações e também para as nossas orações. Vamos de hino, vamos mais uma bela mensagem musical com a Miriam Mical, A Prova Eu Venci. Assim cantando, não imagina o que passei. Quem me vê sorrindo agora, não sabe o quanto eu chorei. Pelo vale da sombra da morte, tão aflito eu caminhei. Os poucos amigos que eu tinha, não mais encontrei. Eu soube que falaram que eu não era mais um adorador. Calúnias inventaram, misericórdia, Senhor. Mas em silêncio Deus me viu e logo me levantou. Com um antes e um depois, minha história assinou. A prova eu venci, lutei e venci. O inimigo pelejou contra mim, ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova eu venci, lutei e venci. Aquele que me humilhou, mal de mim até falou, sabe agora que eu venci. Não precisei usar as armas da mentira e da maldade pra obter minha vitória, pra encontrar felicidade. O que estava em mim era maior do que o mundo e ainda é. Glória a Deus, eu canto e em Jesus estou de pé. A prova eu venci, lutei e venci. O inimigo pelejou contra mim, ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova eu venci, lutei e venci.
Glórias a Deus. Convidamos agora a sua atenção para a meditação na Palavra de Deus. Estamos com a lição de número 1 desse último trimestre do ano 2021. A lição editada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus traz como comentarista desse trimestre o nosso conhecidíssimo pastor Helenay Cabral, um pastor de Brasília, faz parte de várias comissões da nossa Convenção Geral, um homem altamente qualificado, conhecido e reconhecido em todo o Brasil. Não é? E o primeiro tema, o primeiro título que vamos estar estudando, a primeira lição, é sobre o mundo do apóstolo Paulo. O texto bíblico está em Atos, capítulo 26, de 1 a 7. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que pudéssemos ler juntos esta palavra de Deus. Você tem Bíblia aí na sua casa, pode nos acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de 1 a 7, diz: Depois Agripa disse a Paulo: Permite-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Verso 3: Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Verso 4. Quanto a minha alma, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Versículo 5 diz: Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. O 6 diz: E agora, pela esperança da promessa que por Deus me foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. E o 7 diz: A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Amados, aqui está a palavra do apóstolo quando, no momento, ele estava sendo julgado perante o rei Agripa. Nós lemos a respeito desta lição para analisar o mundo do apóstolo Paulo, o mundo em que Deus usou este homem de uma forma tão tremenda e tão gloriosa. Segundo Charles Ferguson, ele asseverou que nos dias de Paulo, toda a vida do mundo concentrava-se no Mediterrâneo, né? E todas as grandes civilizações desenvolveram-se junto àquele mar, né? Todas as civilizações estavam ali juntos àquele mar. A palavra Mediterrâneo significa literalmente o meio da terra. Então, foi exatamente aquela região que os olhos de Deus pairou, né? Para iniciar uma grande civilização, mas também depois uma grande evangelização e uma grande conquista de alma. Todos os interesses da vida humana achavam-se concentrados naquela estreita faixa que se estendia pela costa da Europa, né, pela costa norte ali da África, pelas costas ocidentais da Síria, da Palestina, o meio da terra. Israel fica no meio da terra. E os olhos de Deus concentravam-se naquela região. Além dessa fronteira, haviam regiões inexploradas, né? Regiões onde viviam povos bárbaros, índios, né? Pessoas que ainda não tinham sido civilizadas. E a gente pode destacar, em especial, 3 nações: Roma, Grécia e Israel. E essas regiões não civilizadas. Foi o mundo da época do apóstolo Paulo. E nós glorificamos a Deus porque aos Colossenses Paulo disse: olha, toda essa gente ouviu o Evangelho. Possivelmente o mundo da época tinha uma população de cerca de 250 mil habitantes. Mas
a palavra de Deus foi alcançada por todos eles. Então nós estamos diante de uma reflexão que vai nos levar a meditarmos no mundo do apóstolo, mas também meditar da nossa responsabilidade como servos de Deus, como vocacionados por Deus, para levar a palavra de Deus a povos que ainda não a conhecem. Essa é a nossa responsabilidade. O Senhor nos chamou, nos vocacionou, e se estamos aqui é porque Deus tem um plano, um propósito de que sejamos usados para que a palavra de Deus vá mais adiante. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, quando o Senhor Jesus teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco, eu acho lindo aquelas palavras quando o Senhor disse a Paulo: vai, Paulo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Na verdade, o Senhor estava falando com Ananias, não é? Um discípulo anônimo de Jerusalém, para ir ao encontro de Paulo, que estava lá já na cidade de Damasco, já tinha tido um encontro com Jesus. E Ananias, temeroso, o Senhor diz: não, Ananias, vá, porque este é para mim um vaso escolhido, um vaso que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Então, na história de Paulo, nós aprendemos que Deus escolhe pessoas, Deus chama pessoas e prepara e vocaciona para que façam ou para que façamos a sua obra. Nós vamos aprender com a vida de Paulo exatamente isso. Um homem, vamos dizer assim, religioso, extremamente religioso, zeloso em extremo. Um homem que até perseguiu o caminho do Senhor, como ele mesmo testificou nesse capítulo 26 de Atos, você vai ler em seguida. Mas que Deus via o seu coração. E Deus o chamou. E Deus o escolheu. A prova é que Deus o chama de vaso escolhido. E eu queria, nesta oportunidade, já me dirigir a você que está conosco, que ouve essa palavra. Meu querido, você também é um vaso escolhido. Você também pode desempenhar uma missão gloriosa. Deus não escolhe alguém simplesmente por escolher. Não, Ele escolhe e nos entrega uma missão. Né? Está escrito lá no Evangelho de São João 15,16, está escrito: olha, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, isto é, vos dei um nome. Né? Vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nessas palavras o Senhor está dizendo: olha, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, vocês são para mim vasos escolhidos. Agora, não apenas para dizer eu sou um vaso escolhido, mas para cumprir uma missão na face da terra. Meus queridos e amados irmãos, olha, segundo a soberana vontade divina, Deus, Ele usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Você vai ver que foi assim na vida de Paulo, é na minha vida e é na vida de tantos outros. Deus muitas vezes nos permite enfrentar situações, circunstâncias, adversidades que parecem-nos difíceis, até impossíveis. Mas o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, o Senhor nos escolheu. E Ele permite essas circunstâncias, segundo a sua soberana vontade, para que, através de nós, Ele possa realizar uma grande obra. Quem sabe você está passando por alguma adversidade, alguma circunstância que não lhe é favorável e você agora não está entendendo. Mas através dessa circunstância, dessa adversidade, o Senhor pode estar abrindo uma grande porta para você. E você vai fazer uma grande obra e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Nós vamos ver que o mundo cultural de Paulo, o mundo da sua época, né? A língua mundial daqueles dias era o grego. O apóstolo Paulo conviveu mais entre o mundo greco-romano, né? Um mundo de língua grega, mundo cultural do apóstolo.
sofria a influência da filosofia grega, portanto, um mundo paganizado, um mundo dominado pelo paganismo, um mundo de pessoas cultas, intelectuais, porém voltadas contra Deus, apenas voltadas para o materialismo. Mas Deus usa Paulo neste mundo, em meio a esta civilização, em meio a esta cultura, em meio a estas filosofias. O apóstolo Paulo, ele é usado tremendamente por Deus. O que é que eu aprendo? Que assim como Deus usou Paulo em um tempo de tantas filosofias, ele pode também me usar, pode usar você, nesses dias que estamos vivendo de tantas ideologias, tantas filosofias, tanto materialismo, tanto liberalismo, tanto comunismo, é tanto ismo por aí, mas Deus quer me usar e quer lhe usar para que preguemos a palavra do Senhor. A palavra de Deus está acima de toda cultura, de toda ideologia, de toda filosofia. Deus está nos trazendo o exemplo de Paulo para dizer, assim como ele usou a Paulo, ele pode nos usar também. Glorificado seja o nome do Senhor. Precisamos saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Olha, você precisa saber disso. O Senhor está nos trazendo esta revelação da palavra para que nós tomemos conhecimento, para que nós entendamos. Paulo buscou entender o mundo da sua época. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, capital da Grécia, uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, e Paulo anda naquela cidade, e Paulo começa a ver altares aos deuses, e de repente Paulo se depara com um altar ao Deus desconhecido. O que é que Paulo faz? Ele, na verdade, fica surpreso com as superstições daquele povo, mas ele não se dá por vencido. Ele não entrega aquele povo a Satanás. Ele diz, não, eu vou ver o que é que levou esse povo a ter tantos altares, serem tão idólatras. Diz que Paulo ficou comovido de ver tanta idolatria, tantos deuses, tantos altares. Mas teve um no meio que chamou a atenção de Paulo. Um altar ao Deus desconhecido. Paulo procura ver na história e descobre, através dos filósofos, que tinha sido uma crise, uma pandemia que houve na Grécia naquele tempo. Só que essa pandemia era entre os animais, entre os rebanhos, que matou quase todos os rebanhos. Cada dia eles ofereciam um altar a um deus, a Mercúrio, a Júpiter, a Plutão, a Baal, a Azera, a isso, aquilo, a Ísis. Cada dia eles faziam um altar e pediam que cessasse aquela praga, e aqueles deuses não resolviam o problema. Cada dia os rebanhos continuavam sendo dizimados, cada dia amanheciam milhares de animais mortos, até que eles esgotaram os deuses. Não tinha mais nenhum deus para eles oferecer culto, para eles oferecer sacrifício. Diz os filósofos que alguém teve uma ideia, disse, vamos erguer agora um altar a um Deus desconhecido, um Deus que nós não conhecemos ainda. E se existe outro Deus além dos nossos, que ele nos ouça. E fizeram aquele altar e oraram e clamaram, disseram, ó Deus desconhecido, Deus que nós não conhecemos, se tu existes além dos nossos, faça cessar essa praga e nós edificaremos um altar para ti e nós te invocaremos. E Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão misericordioso. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora em todo lugar que o homem se arrependa. Se o homem se arrepender, aí está a solução para a sua vida. Não é que no outro dia a pestilência cessou, a pandemia cessou, a praga foi embora. Deus ouviu a oração daqueles homens, aceitou aquele culto. E eles então ergueram um grande altar
ao Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo toma conhecimento dessa história, Paulo convida toda a cidade para o Areópago. O que era o Areópago? Era um supremo tribunal da época. Uma plataforma onde os filósofos discursavam, discutiam seus temas, suas filosofias, e Paulo convoca eles para um debate ali, para uma mensagem. Paulo, olha, vou fazer uma cruzada, mais ou menos na linguagem de hoje seria assim, vou fazer uma cruzada evangelística lá no Areópago, e quero que vocês estejam lá. Eu tenho uma explicação para fazer a vocês que vocês não sabem, não conhecem, e eu preciso explicar isso para vocês. E a multidão chegou no dia seguinte, e Paulo começou a lhes falar. Disse, olha, andando eu na vossa cidade, vi muitos altares, fiquei comovido com tamanha idolatria. Mas uma coisa me chamou a atenção, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. E eu vim aqui para dizer a vocês que esse Deus que vocês adoram, mas que não conhecem, é o Deus que eu conheço. É o Deus que eu adoro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Todas as coisas foram criadas por ele. O homem é criação dele. E Paulo entrega uma mensagem naquele Areópago. Diz, capítulo 17 de Atos, que ao final diz que alguns creram na mensagem. Outros disseram, Paulo, acerca disso te ouviremos outra vez. Outros não receberam a mensagem. Mas veja como Deus usou a Paulo naquela cidade. Ele procurou entender a idolatria daquela gente, a motivação religiosa daquele povo. É isso que Deus está falando para nós. O mundo do apóstolo Paulo, como Deus o usou. Ele procurou conhecer o seu mundo, conhecer a sua época. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Você que me ouve, você que é jovem, você que está em faculdades, em universidades, você que é um estudante, você que está convivendo com tantas ideologias, tantas filosofias, busque estudar, busque conhecer, para você defender a sua fé. Não é simplesmente criticar, não. É buscar entender para defender a sua fé. Para levar Cristo a essa gente. Estão enganados, que não têm, na verdade, o conhecimento genuíno de Deus. Então foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi usado tremendamente. Paulo era um homem de Tarso, da tribo de Benjamim, judeu, que falava hebraico, aramaico, grego, latim. Veja como o homem se cuidou, se preparou para a vida. Tem pessoas que querem que Deus o use, mas ele nem lê Bíblia. Nem a Bíblia ele lê. Como é que Deus vai te usar? Como é que tu vai defender a tua fé? Em meio a tantas filosofias, aí chega alguém preparado com a sua filosofia, com a sua ideologia, aí fala diante de você, lhe envergonha e você fica calado sem ter nada para dizer. Essa lição vem para despertar a cada crente, a cada jovem, a cada obreiro, a se preparar melhor. Segundo Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar aí é como cortar com a espada, você tem que saber cortar. Você tem que pedir a Deus graça, sabedoria, mas também se esforçar na leitura, na pesquisa. Pastor Jairo sempre está falando aqui, trazendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, mas isso me custa horas de oração, de leitura, de pesquisa, para que possa ajudar alguém. Então o Espírito Santo trouxe essa nossa lição para nos dizer, olha, o apóstolo Paulo se preparou para ser usado por Deus. Era um homem dedicado. Olha, sabia falar hebraico, sabia falar aramaico, que era a língua comum da época, sabia falar grego, latim. A língua falada pelos romanos, Paulo falava. Por isso que Deus usou para os romanos. Ah, pastor, eu tenho uma chamada de Deus, eu queria ganhar almas. Aonde? Qual a língua que esse povo que você tem chamado de Deus fala?
inglês. Você está estudando inglês? Então tem que haver uma preparação. Você é um vaso escolhido de Deus, mas precisa se preparar. Conhecer a palavra, estudar a palavra, buscar entender o que é que o Espírito Santo está falando na palavra. Enfim, foi isso que aconteceu com Paulo e hoje ele é tomado como exemplo para nós. Paulo, o maior imitador de Cristo. Tem que cuidar da sua vida espiritual para ser um imitador de Cristo. Paulo é chamado de o velho, o prisioneiro de Cristo. Paulo era um homem comprometido. Quando Paulo diz, eu, prisioneiro de Cristo, ele está dizendo, eu, o comprometido, o preso não vai aonde quer, não faz o que quer. Paulo se considerava assim, um prisioneiro de Cristo. Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. 13 cartas. Imagine. O Novo Testamento tem 27 livros e Paulo escreveu 13. Então, amados, é lindo, não é? A dedicação do apóstolo, como ele se dedicava. Paulo foi considerado, né, hebreu dos hebreus. Né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, é muito importante isso. Paulo influenciou a escrita de Lucas. Né? Lucas andou com Paulo. Você percebe na linguagem de Atos dos Apóstolos, né? O quanto Lucas se dedicou para escrever, era Paulo influenciando. Eu e Lucas e eu, sempre em Atos você encontra. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, mas influenciado por Paulo. Paulo era usado em todos os dons do Espírito Santo. Veja, estudar não vai tirar sua espiritualidade. Eu lembro-me, nos idos de 80, eu bem jovenzinho, quando chegaram os primeiros cursos teológicos aqui em nosso estado, eu imediatamente já comecei a estudar, já comecei a me dedicar. Não era diácono, não era presbítero, não era pastor, era um jovem da igreja, mas já pegava os livros, já comecei a vir do interior para a capital, de ônibus, para assistir aulas na capital de teologia, estudando. Na minha cidade, aquelas pessoas que não tinham ainda conhecimento, era tudo novo naquela época, curso teológico. Aí alguém, na ignorância, dizia, teologia, agora tudo é gia, vai ficar tudo frio, vai ficar tudo gelado. E eu vendo que eu estava estudando era a palavra de Deus, era conhecendo a palavra de Deus. Olha que o conhecimento de Paulo não roubou sua espiritualidade. Paulo era usado em todos os dons espirituais. Paulo profetizava, Paulo falava língua, Paulo interpretava, Paulo tinha dom de cura, Paulo tinha a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, Paulo tinha o dom da fé. Conhecimento não tira a espiritualidade, desde que você cuide da sua espiritualidade. E não deixe que a sua cultura suba para a sua cabeça. Quem tem que subir para a sua cabeça é o Espírito Santo. Tem que dominar a sua mente. O conhecimento, como disse o próprio Paulo, vai lhe servir apenas de esterco. O que é esterco? Esterco é algo químico, um produto químico que vai fazer a planta crescer, vai adubar. Mas a gente precisa muitas vezes desse adubo. A gente precisa do conhecimento. Então essa lição vem para despertar a cada cristão, a cada obreiro, a se dedicar para melhor servir na obra do Senhor. Pedro abriu a porta para a pregação aos gentios. Foi Pedro que abriu. O Senhor Jesus disse a Pedro, te darei as chaves do reino. Tem alguém que pinta o quadro do apóstolo Pedro com a chave na mão, dizendo que é a porta do céu. Jesus não deu a chave do céu para ninguém, a chave do céu é de Jesus. Mas Jesus estava dizendo assim, eu vou te dar as chaves do reino de Deus na terra. Foi Pedro quem foi usado para abrir a porta para a pregação ao gentio. Lembra quem levou o evangelho lá para Cornélio? Ali Deus estava abrindo a porta do cristianismo para os gentios. Então Pedro foi quem abriu a porta, mas quem percorreu todos os cômodos da casa e se instalou nela, sabe quem foi? O apóstolo Paulo.
Paulo foi quem viajou toda essa região que eu lhes falei. Paulo viajou por Roma, Paulo viajou por todo Israel, toda a Grécia, Ilhas Bárbaras, Creta. Lembra de Paulo em Creta? Todas aquelas ilhas ele passou, Pafos, levando a palavra de Deus. Estude as 3 viagens missionárias de Paulo, você vai ver que coisa linda como Deus usou poderosamente no seu mundo. Foi Paulo usado por Deus para transformar a seita dos nazarenos, como era conhecida. Quando a igreja começou, chamavam a seita dos nazarenos. Paulo foi usado por Deus para transformar esse pensamento na igreja de Jesus Cristo. A eclésia, ou a eclesia de Deus, os chamados de Deus. Paulo foi usado tremendamente. Paulo usava escrituras, Paulo usava livros, Paulo usava pergaminhos. Paulo, tudo que conseguia de dinheiro era para adquirir livros, pergaminhos, escrituras. Lembra quando ele foi preso, mandou um recado lá, manda que Lucas traga os meus pergaminhos que eu deixei, traga a minha capa. Era tudo que Paulo tinha. Eram a capa e os livros, os pergaminhos na época, aqueles rolos onde ele estudava, onde ele escrevia, onde ele se dedicava para fazer a obra do Senhor. Ah, que Deus levante muitos Paulos, que essa lição venha levantar muitos jovens dedicados à palavra. Nós estamos em uma crise nos dias atuais. Na minha época de jovem solteiro, eu lembro que no culto da mocidade era uma fila de jovens para pregar. Ficávamos na fila, orando por quem estava pregando e glorificando a Deus. Haviam tantos jovens dedicados à palavra. Hoje é uma minoria de jovens que se dedicam à pregação da palavra. Então o Espírito Santo está despertando cada jovem, cada obreiro para ser usado tremendamente. Paulo sempre anotava o que ia recebendo de Deus. Paulo estava aí acompanhando, enriquecendo a sua vida. Hoje eu dou glória a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelos privilégios que Ele tem me dado. Já viajei por 22 países levando a palavra de Deus. Tenho, pela graça de Deus, todos esses anos servido na casa de Deus, no ministério, pregando em congressos de todas as dimensões, todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Mas eu dou glória a Deus que logo jovem eu entendia o chamado de Deus. E toda a mensagem que eu via, eu estava ali anotando, eu estava aprendendo. Conhecimento de Deus é algo que vem como a aurora. Disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois a sua saída será como a alva do dia. A alva do dia não sai de uma vez. Primeiro aparece a barra lá por trás da montanha. O dia vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Assim é o conhecimento de Deus. Vá buscando o conhecimento de Deus. Vá se aproximando de Deus. Aproveite cada lição, cada pregação. Não perca tempo. Se dedique para as coisas de Deus. Deus quer lhe usar como usou o apóstolo Paulo. Então Paulo é considerado o maior instrumento do Espírito Santo para nossos ensinos, sempre baseado nos ensinos de Cristo, mas ele foi um instrumento maravilhoso para nos trazer as cartas doutrinárias, as cartas pastorais. Meu Deus, no tempo de Jesus e de Paulo, eles eram contemporâneos, com uma diferença de idade entre 9 e 12 anos, mais ou menos. O Império Romano se colocou como um reino contrário, que para eles não tinha adversário, não tinha altura. O Império Romano era um super império.
não temiam a nada, mas Deus também levantou um homem de coragem. Disse, mas vocês precisam ser alcançados pelo Evangelho. Olha, estudando na carta aos Colossenses, eu descobri que Paulo até preso, ele ainda foi usado para pregar para aquela guarda de elite, aquela guarda romana que lhe segurava no cárcere. Lá no finalzinho da carta você vai ver o apóstolo dizendo, eu saúdo os da casa de César. Eu mando saudação para os irmãos da casa. Sabe quem eram aqueles irmãos da casa de César? É que Paulo, quando estava preso, César mandava a sua elite de soldado para guarnecer, para Paulo não fugir. Ora, se Paulo ia fugir, mas eles guarneciam Paulo. E Paulo aproveitou e pregou o evangelho para aqueles soldados. E alguns daqueles soldados que foram para estar ali, mantendo a guarda de Paulo, se converteram. E o evangelho chegou na barba de César. César teve que ver diante dele soldados convertidos ao cristianismo, porque Paulo pregou até mesmo na prisão. Quanto exemplo maravilhoso. Paulo enfrenta tudo, né? Glória a Deus, politicamente e belicamente, não havia concorrentes para o Império Romano. Era um império muito poderoso. A cultura grega dominava, mas prevalecia a autoridade romana. Paulo não temeu a nada. Atos 20:24, ele disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Que Deus levante outros Paulos. Que Deus nos use com esta visão. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Tínhamos muito mais a falar, mas o nosso tempo aqui é resumido. Vá à escola dominical, tem muito mais para você aprender. Aqui apenas estamos trazendo uma reflexão para chamar a sua atenção para a importância do estudo da palavra. E cremos que Deus vai fazer muito mais em nossas vidas nesse último trimestre do ano. Deus levantará outros Paulos para serem usados tremendamente nas mãos do Senhor. Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos ouvir mais este belo hino. Daqui a pouco voltaremos para orar com você e por você. Sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado
que Jesus comprou. Você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Glória a Deus! Nós vamos estar agradecendo a Deus por esta programação. Vamos estar orando por você que esteve conosco até agora, orando pela irmã Jaciene Correia, também acompanha o nosso programa, Regiane Viana, a Maura Lúcia, Deus abençoe. O diácono Ailton Soares também acompanha o nosso programa, o presbítero Flávio Correia, Deus abençoe. O presbítero Flávio, ele coopera aqui também num programa da quinta-feira com o evangelista Milton, né? Durante a semana inteira nós temos programas aqui, segunda-feira à noite, presbítero Roberto, terça-feira o presbítero Joseildo, na quarta-feira o presbítero Everton, na quinta-feira então o Flávio com o evangelista Milton, na sexta-feira temos nosso culto de doutrina. Hoje, sábado, então temos a voz da escola dominical, e temos também o presbítero Félix, logo mais com o seu programa. No domingo, a partir das 15 horas, um programa infantil, a irmã Lídia com a irmã Miriam organizam esta programação para as crianças, e às 16 horas a irmã Miriam entra com o programa Mulher Virtuosa, com outras irmãs que cooperam com ela também, fazendo este belo trabalho para o Senhor. Então nos acompanhe em nosso portal, esteja sempre conosco, orando para que Deus mantenha esta porta aberta. Foi o Senhor quem abriu, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Então, saudações a todos esses irmãos que estão conosco, a irmã Andréia Lopes, irmã Silvia Cardoso, né? Família Cardoso, uma bênção de Deus, sempre conosco. Irmã Rosiane Santos, que Deus ajude. A irmã Elisângela da Costa também, que Deus abençoe esta família. A irmã Benilde Laranjeira também acompanha o nosso programa. Deus abençoe a irmã Benilde, é professora aqui da nossa escola. A irmã Rosinilda Santos também conosco. A irmã Rosiane Santos também. Presbítero Almir Feitosa. Todos vocês, presbítero, obreiro da casa do Senhor, nosso abraço, que Deus ajude, que continuemos fazendo esta obra, que é a obra do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tua palavra que mais uma vez foi anunciada, ensinada, para despertamento de todos nós, em especial daqueles que ligaram seu receptor, sua televisão, seu iPad, seu celular. De alguma forma, em algum aparelho eletrônico chegou esta mensagem. Então, Senhor, através do teu Espírito Santo, desperta. Assim como Paulo foi chamado, escolhido, chama, escolhe, levanta. Vivemos em um mundo
na modernidade, dominado por filosofias, por ideologias, mas o Senhor também usou Paulo em um tempo difícil. Então usa-nos para a glória do teu nome. Eu te peço, desperta obreiros, desperta jovens da tua igreja. Levanta, Senhor, pessoas comprometidas com a tua obra. Assim como Paulo dizia, eu, prisioneiro de Cristo, que o Senhor levante outros prisioneiros, pessoas que estejam presas a ti, presas à tua obra, que possam fazer o teu trabalho. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto. Eu te agradeço por este momento especial. Que a tua bênção seja sobre todas as famílias que nos ouvem. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja espalhada na face da terra. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Nossa gratidão a Deus por você que esteve conosco aí do outro lado. Nossa gratidão ao diácono Samuel, França, ao auxiliar Jair, Eugênio, estão ali do outro lado. Deus abençoe ricamente os irmãos que têm demonstrado carinho, amor à obra de Deus, não têm medido esforço para junto conosco fazer esta obra que é a obra do Senhor Jesus. Continue orando por nós, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.